Olá, queridos irmãos do CELV, nosso Centro Espírita Luz e Verdade, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria e carinho que aqui nos encontramos, a fim de juntos possamos aprender um pouco mais a respeito do Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita. Que esses ensinamentos de luz possam iluminar nossas consciências, fazendo com que despertemos para aquilo que efetivamente importa, que é a melhora, a transformação de cada um, que cada um de nós ainda precisa realizar. Hoje, o nosso tema é Virtudes para o Ano Novo, mas antes de adentrar ao tema, faremos a leitura de uma página que visa o nosso preparo, que visa a nossa harmonização. A mensagem inicial, portanto, é do livro Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, do médium Francisco do Espírito Santo Neto. O autor espiritual é o Hamed. A mensagem, ela é intitulada Renovação. Ela nos diz assim: por onde andes, observa a natureza ao teu redor. Tudo se renova, tudo se transfunde para surgir de forma restaurada. Velhas folhas são substituídas pelas jovens folhagens. Ao caírem as flores, eis que os frutos despontam para o crescimento. Após a geada que queima a relva, surge novo tapete verde a cobrir as encostas e montes. Tudo que nasce é tenro e suave, repleto de potencialidades do crescer. A vida sempre se renova, tudo obedece aos ritmos da natureza. Primavera, verão, outono e inverno são ciclos da vida que influenciam todos os reinos da criação divina. Por todos os lugares, observa as leis de Deus convidando-te não só à transformação física, mas também à espiritual. Elas solicitam de ti que assimiles novas ideias e novas maneiras de ser. Reportando-se à necessidade de mudança, disse Paulo de Tarso aos discípulos de Efeso que era preciso renovar-nos pela transformação espiritual da vossa mente e revestir-vos do homem novo. Somos um todo, corpo e alma, regido pelas normas amoráveis de Deus. O ser inflexível tende a ficar parado no tempo e não se adaptar, enquanto que o maleável desliza suavemente no tempo, atualiza-se e coloca a par das coisas novas. Se não buscares a renovação em tua existência, estacionarás. É incontestável que a criatura que parou à margem da estrada evolutiva sofrerá as intempéries de uma jornada inacabada. Quem paralisou a própria caminhada dificultará seu crescimento espiritual. Quem se renova assemelha-se à grandiosidade da semente na terra. É como um grão de mostarda que, quando é semeado na terra, sendo a menor semente de todas as sementes da terra, quando é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças. Lembra-te de que a água renovada é corrente, oriunda das chuvas, do orvalho, das nascentes, enquanto que a água estagnada é aquela que em breve, por inércia, se deteriorará, tornando-se um foco de larvas e de putrefação. Então, a média autora espiritual do livro Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Então, diante de reflexiva página, venho convidar a todos vocês que nesse instante possamos nos unir em prece,
unir nossos corações, elevar nossos pensamentos, aqueles que desejarem fechar os seus olhos. Vamos buscar a nossa conexão com o mais alto, com o Pai Divino, com a espiritualidade superior. Rogando a todos eles que permita que possamos, nessa hora, Pai amado, velar contigo, sob a luz do seu Evangelho, buscar iluminar os nossos passos, despertar as nossas consciências e tirar as correntes que ainda prendem o nosso coração, o nosso querer, à materialidade, ao pueril, ao superficial. Que saibamos, Pai, colocar os nossos talentos, os nossos dons em ação, a fim de que eles não só beneficiem a nós próprios, mas possa, Senhor, beneficiar também aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que te desconhecem, a fim de que eles possam também perceber, através já da nossa postura, das nossas escolhas, do nosso exemplo, querer buscar o caminho do bem, assim como nós estamos fazendo nesse instante. Ampara, Senhor, e nos fortaleça neste propósito, hoje, agora e sempre, que assim seja, Pai amado. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, como nós falamos hoje no nosso estudo, intitulado Virtudes para o Ano Novo. É interessante, né? E até por isso que a gente escolheu trazer uma mensagem inicial intitulada Renovação, que traz essa mensagem, né, que a gente precisa se movimentar, buscar a nossa inspiração na natureza para perceber que os ciclos, né, começam e recomeçam a todo instante, a fim de fazer com que a gente se aprofunde melhor nessas reflexões que nós costumamos fazer. Essa é uma época do ano que a maioria de nós costuma fazer uma espécie de balanço de como foi o ano, ainda que de forma superficial, não é verdade? E que normalmente acabamos prometendo que para o próximo ano tudo vai ser diferente, buscando assim renovar as esperanças, fortalecer na fé, acreditar que aquele sonho é possível. E dentro de uma perspectiva de alegria, de animação, que nos contagia, não medimos esforços. Para a maioria de nós, agimos da seguinte forma. Pensamos na cor da roupa, fazemos simpatias, promessas, pulamos ondas, estabelecemos um roteiro ritualístico que tem hora para ser cumprido e, no geral, arrematamos nossas rogativas quase que exclusivamente para termos muito dinheiro no bolso. A parte material que ainda domina e fala muito fortemente dentro de nós, e saúde para dar e vender. Pois sabemos, né, que sem ela não teremos como usar o dinheiro anteriormente citado. Salvo algumas pequenas variações, é por aí que mais ou menos seguimos. Certo? Está muito distante essa realidade de nós? Será? Então vamos lá. Busquemos então refletir. Há quanto tempo vimos agindo assim, desta maneira, tomando essas atitudes, buscando cumprir esse ritual? E o que mudou? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Mas será que, alcançando isso tudo que nós colocamos nesse momento, teremos como garantia um ano novo cheio de felicidade e realizações? Será que é isso que está faltando em nossas vidas para que a gente possa
vivenciá-la de uma maneira mais satisfatória, mais prazerosa, mais benéfica? Na verdade, meus irmãos, se observarmos a passagem do ano, podemos concluir que nada se modifica exatamente. Tudo continua como na véspera. Para um ano novo bom, feliz, não basta desejar, não basta cumprir um ritual, não basta pular as ondas, comer as uvas, colocar a roupa desta ou daquela cor. Para um ano novo bom, é preciso construir. É preciso ação, é preciso renovação, é preciso trabalho. Mas para que isso aconteça, precisamos fazer a nossa reforma moral. Repensar os nossos valores, corrigindo os nossos passos, fazendo escolhas mais saudáveis e dando uma nova direção à nossa estrada particular. É desta forma que vamos conseguir modificar os nossos comportamentos equivocados. É dessa forma que o nosso ano se melhora, quando nós nos melhoramos. Mas será que a gente já havia pensado nesse sentido? Precisamos trocar o homem velho, cheio de vícios, cheio de mazelas, repleto das más paixões, pelo homem novo que possa surgir, cheio de virtudes, que já trabalha no bem, que já implementou ou que já tomou consciência que precisa implementar essas mudanças internas para que a gente saia da estagnação em que nos encontramos e avancemos na escala evolutiva que precisamos galgar a fim de alcançar a perfeição relativa a que somos destinados. Tem uma passagem de Jesus que a maioria de nós conhece e é bom a gente lembrar, né? Quando Jesus chega à casa de Marta e Maria, o que aconteceu? Marta, preocupada com os afazeres domésticos, se coloca de um lado para o outro da casa, preocupada com a arrumação, com a comida, com os quitutes, né, que ela poderia servir, buscando, de alguma forma, melhorar aquele ambiente, né? Ela estava preocupada com as questões exteriores, né, de receber bem aquele convidado ilustre. Maria, por sua vez, prostou-se a seus pés, né, aos pés de Jesus, ouvindo suas narrativas e os seus ensinamentos. E isso foi o suficiente para que Marta se incomodasse ainda mais com aquela situação. Ela já estava tão atribulada com os afazeres domésticos e ainda acrescentou a essas atribulações o incômodo com a atitude de Maria. E aí ela busca Jesus, solicita que Jesus venha intervir naquela situação. Que viesse a chamar a atenção de Maria para que ela fosse ajudá-la. E, na verdade, Jesus acaba fazendo uma advertência a Marta, dizendo assim: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Então, meus irmãos, essa é uma passagem de uma simplicidade tamanha. Né? A gente não precisa fazer grandes malabarismos para buscar compreender ao que Jesus que ele estava se referindo, né? O porquê dele fazer essas colocações, como algumas parábolas acabam
exigindo de nós esse exercício mais apurado a fim de entendê-las. Esta não, ela é bem simples. Contudo, ela carrega profundas reflexões. Se formos analisar as escolhas que fazemos em nosso dia a dia, ou a postura diante das diferentes situações com as quais nos deparamos, qual das personagens citadas representa melhor a cada um de nós? Os nossos atos e as nossas atitudes identificam mais Marta ou Maria? Percebemos? O grande problema é que nós continuamos empenhando os nossos esforços única e exclusivamente na conquista do material, na satisfação dos desejos mundanos, na alegria efêmera e ilusória dos prazeres. E depois nós não entendemos por que não nos sentimos completos, saciados, felizes. É sempre uma sensação de vazio que nada é capaz de preencher. E onde encontrar essa resposta? Escolhe a melhor parte aquele que não se detém apenas com o material, com o efêmero, mas que já compreendeu que precisa se dedicar também à melhoria espiritual, à transformação moral. Quem já trabalha por sua reforma íntima e se dedica a substituir seus vícios por virtudes. E agora nós chegamos ao cerne de nossas reflexões. E para isso nós precisamos entender o que é virtude. Porque é só quando a gente percebe que precisamos substituir os nossos vícios, as nossas mazelas por virtude, é que a gente entendeu o que nós viemos fazer aqui, no planeta Terra. Ter esta oportunidade agora é para acelerar esse processo a fim de que venhamos a nos depurar. Tirar aquilo que já não cabe mais, aquilo que já não está acrescentando, aquilo que já não nos faz bem, para transformar por algo maior, mais qualitativo, mais profundo, mais verdadeiro. Então vamos lá. Buscamos algumas definições aqui, encontramos alguma coisa interessante num site chamado significados.com.br. E ele define virtudes humanas como qualidades morais, padrão dos seres humanos. Elas estão relacionadas com a construção da personalidade de cada indivíduo. Então, a virtude é o princípio das boas ações e do bem viver. A virtude conduz os indivíduos a agir corretamente, em benefício próprio e das pessoas afetadas pelas suas ações. A boa ação é a ação virtuosa que contém em si a virtude, está relacionada com o domínio dos impulsos e desejos egoístas em prol do respeito à vida em sociedade, da vida coletiva. Olha que interessante. É uma ação virtuosa, então o que ela contém em si é as virtudes e que está intimamente relacionada com o domínio dos impulsos e desejos egoístas, impulsos e desejos inferiores, impulsos e desejos efêmeros em prol do respeito à vida em sociedade, da coletividade, dos nossos irmãos. Na visão espírita, a virtude é o conjunto de todas as qualidades que caracterizam o homem de bem. Constitui a meta de perfeição que um dia
todos atingiremos. Homem virtuoso é homem evangelizado. Então, uma vez que a gente começa a desenvolver, a trabalhar e a conquistar as virtudes em nós, a gente está se evangelizando, a gente está se melhorando, a gente está se transformando para alcançar essa perfeição. E neste processo passamos a ser caracterizados como um homem de bem. Então, de uma forma simples, para dar uma resumida, virtudes são as qualidades, as coisas boas que nós espíritos necessitamos conquistar através do trabalho no bem e dos pensamentos positivos que nós cultivamos. Então, é sobre isso, meus irmãos, que precisamos refletir. Porque é de fundamental importância o nosso trabalho nos desenvolvimentos das virtudes em nós. Porque são as virtudes que regulam os atos humanos, ordenam suas paixões e guiam a sua conduta, segundo a razão e a fé. Então, diante desta perspectiva, alguém que não possui virtudes terão os seus atos guiados por quê? Pelos vícios, pelas mazelas, pelas más paixões, pela inferioridade que ainda conserva dentro de si. Então, cada vez que a gente trabalha para conquistar uma virtude, para desenvolver uma virtude, esta virtude acaba nos dando mais poder sobre os nossos atos, né? E isso vai automaticamente nos afastando da inferioridade que nós ainda nos encontramos. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, faz uma colocação, através da psicografia de Chico, muito interessante. Ele fala assim, que a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores conquistados pelo trabalho, no esforço próprio. Então, uma vez que a virtude seja construída, desenvolvida e colocada em prática em nossas vidas, de uma forma constante, ela passa a figurar como uma conquista para nós, uma conquista, um atributo do espírito que jamais se perde. É isso que Emmanuel está falando para a gente. A dor, a luta, a experiência também são oportunidades sagradas concedidas por Deus e que a gente não compreende dessa forma, que a gente ainda entende como um castigo. Mas eu costumo sempre falar que a lei não é de punição, a lei é de correção. E essas são as últimas medidas que as leis divinas acabam operando a fim de fazer com que nós despertemos. Os primeiros convites à transformação vêm sempre na forma de amor. Quando nós entendemos que precisamos trabalhar para desenvolver essas virtudes. É isso que Emmanuel está falando para a gente, que a virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida. Que uma vez que ela é incorporada aos seus valores, então, pelo trabalho no esforço próprio, ela acaba fazendo parte da nossa bagagem espiritual e nos acompanha nas outras encarnações, nos outros momentos, nas outras etapas
que nós precisaríamos cumprir. Ela faz parte do Espírito, de nós espíritos. Então a gente precisa refletir bem a esse respeito. Então, alguém pode estar se perguntando, quais as virtudes precisamos trabalhar em nós? Quais são aquelas que precisamos colocar em prática nesse ano novo? Seria empatia? Seria integridade? Seria justiça? Humildade? Compaixão? Generosidade? Altruísmo? Fraternidade? Como podemos observar, meus irmãos, poderíamos ficar aqui horas citando tantas e tantas virtudes que ainda precisam ser trabalhadas, desenvolvidas e despertadas em nós. Não é verdade? Mas isso seria produtivo? A gente vai recorrer a Kardec. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 893, Kardec indaga a espiritualidade superior. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E aí, a espiritualidade responde: toda virtude tem seu mérito próprio. Então, a nossa pergunta, do nosso tema, quais são as virtudes que precisamos desenvolver para um ano novo? E aí, olha que a espiritualidade responde: toda virtude tem seu mérito próprio. Por quê? Todas indicam progresso na senda do bem. Então, não tem aquela que é mais importante. Todas elas já demonstram esse sinal de que a gente está querendo progredir. Há virtudes sempre que há resistência voluntária aos arrastamentos dos maus pendores. Então, sempre que conseguimos vencer a inclinação, a tendência que temos ainda de fazer o mal, de desejar o mal, já conseguimos dar sinais de que temos algumas virtudes. E a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Então, olha que interessante. A virtude mais sublime, quando sacrificamos o nosso interesse pessoal, quando deixamos de pensar exclusivamente em nós e olhar para o nosso próprio umbigo e já conseguimos fazer algo pelo outro. Já vemos que o outro é tão necessitado quanto nós, sem uma segunda intenção, sem querer nada em troca. Isso torna a virtude mais sublime. Então, a virtude mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. A virtude mais louvável, mais admirável, é aquela que está calcada na verdadeira caridade. E que caridade está se referindo aqui? A caridade material? Não, na caridade em como Jesus a entendia. Como encontramos lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aquelas que, além de nos auxiliar a vencer as próprias imperfeições e aos nossos próprios vícios, nos darão condições de termos bom ânimo, de sermos complacentes com os outros, que nos permite ser mais tolerantes com as imperfeições alheias e que nos ensinam a perdoar as ofensas. Então, sempre que lançamos mão de uma virtude, respeitando essas condições que acabamos de ver, estaremos colocando em ação uma ferramenta poderosíssima que nos auxiliará à vitória que todos nós precisamos implementar contra o nosso maior inimigo,
que não está fora e além de nós, não. É o homem velho que conservamos ainda dentro de nós. Portanto, nós mesmos. Emmanuel, ainda no Caminho Verdade e Vida, faz importante alerta a todos nós ao afirmar: o Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor das tuas realizações, pelas obras que deixastes em torno dos próprios pés. Olha que interessante. Seremos reconhecidos pelo Mestre, pelo querido Mestre Jesus, pelo nosso irmão, pelo meigo Rabi, pela maneira como nós empregamos os nossos dons, pelo valor das nossas realizações, pelas obras que deixamos em torno, que construímos e que facilitaram ou auxiliaram aqueles que estavam ao nosso redor. Se desencarnássemos agora, meus irmãos, e nos fosse perguntado quais são as obras, as realizações, quais os dons que edificamos em torno de nós, qual seria a nossa resposta? Não vamos perguntar quanto dinheiro deixamos no banco, quantas casas, quantos bens materiais. Não vamos fazer um inventário dos bens materiais que deixamos. Isso fica para aqueles que continuam na Terra. Mas precisaremos prestar conta da nossa consciência. E aí sim vão perguntar, ou seremos questionados, ou a nossa consciência nos questionará, melhor dizendo, né? Conseguiu cumprir a missão que você se comprometeu lá na sua quando estava programando o seu reencarne? O que você construiu dos talentos e que era portador? Quantas pessoas auxiliaste? E qual seria a nossa resposta, meus irmãos? Teríamos orgulho ou não saberíamos o que responder? Mas nada de ficar nos lamentando, como dizia o nosso querido e saudoso Chico Xavier. Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Vamos imaginar para um espírito que sempre foi habituado a ser servido, a prestarem todas as homenagens, a terem todos os recursos materiais possíveis e imagináveis sob sua responsabilidade, num leito de morte, ele saber pedir um por favor, ele aprender a ser um pouco humilde, deixar o seu orgulho, a sua altivez de lado e pedir um perdão ou perdoar, já vai ser uma grande conquista. Mesmo que tenha errado a sua vida toda, naquele momento em que ele decidiu fazer este impulso, trabalhar para começar a desenvolver esta virtude, isso fará a diferença. Então, um muito obrigado, a agradecer por um copo d'água que foi servido, a ele já vai ser, para esse espírito, um ganho grande. Todos nós temos necessidades diferentes. Precisamos trabalhar virtudes diferentes. Por quê? Somos espíritos criados em momentos diferentes, passamos por vivências diferentes. Então, naturalmente, há essa diversidade de saberes, de experiências, que precisarão ser colocadas em ação. Então, uma análise, uma reflexão é interessante para a gente compreender em que momento nos encontramos. Então, aquilo que nós já temos de bom, de valor, aquilo que já sabemos fazer e que beneficia a nós mesmos e os outros, precisa ser reforçado, colocado em prática, ser
feito e refeito diariamente a fim de que se multiplique essa ação. Então, as virtudes que nós já temos, elas precisam ser colocadas em ação para que elas continuem fazendo parte da nossa bagagem. E aquilo que percebemos que precisamos trabalhar, os vícios que nós precisamos superar, precisam ser trabalhados, a fim de que possamos substituir, de uma vez por todas, esses vícios por virtudes. E aí a gente começa esse impulso, de fazer essa movimentação para que essa transformação aconteça, para que ela venha. Então, façamos, queridos irmãos, como Maria. Vamos escolher a melhor parte, pois quem escolhe a melhor parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais será roubado. Qual a parte nós estamos escolhendo? Que este ano que vem, que está aqui pertinho para a gente fazer essa mudança, de a contagem de tempo, sirva para que a gente reflita um pouco nas escolhas que estamos fazendo e busquemos a melhor parte. Busquemos fazer o nosso melhor para que esse melhor repercuta em nossa vida, no nosso dia. É isso que efetivamente vai fazer com que o ano seja melhor para nós, quando a gente já trabalha com esse intuito, quando a gente já se esforça, oferece o nosso melhor para que o melhor aconteça, para que a gente possa atrair esse melhor para nós. Então, para receber é preciso irradiar. E o que nós estamos irradiando? Irradiar raiva, mágoa, isso só vai atrair mais raiva e mágoa para o nosso dia. Mas quando a gente irradia amor, quando a gente irradia simpatia, quando a gente irradia humildade, isso tudo vem de encontro a nós próprios. Esta é a mensagem que fica, meus irmãos. Então, só nos resta agradecer a todos que escolheram dividir esse momento conosco. Receba o nosso abraço fraternal, que ele chegue a cada um envolto em paz, em harmonia, em amor, que nós ainda carecemos. Se gostaram da mensagem, já compartilha, pois além de divulgar a doutrina espírita, fazemos com que ela chegue a outros corações. Bom, que Deus permita novas oportunidades com essa. E agora, vamos já agradecer por tudo isso que recebemos, dizendo assim, vamos, na verdade, convidar mais uma vez a vocês. Vamos estabelecer uma corrente do bem, entrelaçando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos. Vamos visualizar uma fonte de luz brilhante se irradiando de nossos corações, preenchendo os nossos lares, envolvendo os nossos familiares, ultrapassando as nossas casas, indo de encontro aos nossos vizinhos, ao nosso bairro, e essa luz vai se espalhando, se irradiando, tomando força, proporção e brilho, intensidade. Que ela possa ir dispersando todos os pensamentos negativos, todos os miasmas, todas as más influências, tudo aquilo que já não cabe mais, tudo aquilo que não serve para edificar, para elevar, para construir, para transformar, possa ser nesse instante
envolvidos nessa luz e ser reciclado na natureza. Ao mesmo tempo que essa luz vai se irradiando e ganhando proporção, vamos percebendo uma ambiência mais leve, fraternal, sublime, envolvendo a todos, do mais ínfimo ser até os espaços infinitos, onde essa luz intensa continua se irradiando, se fortalecendo, nos fortalecendo, gerando a paz, a harmonia, a saúde, a plenitude que todos nós precisamos. Vamos, somos co-criadores, junto ao Pai, junto à espiritualidade amiga, junto aos benfeitores espirituais nesse instante. Rogamos a Ti, Senhor, que essas energias continuem se propagando, reverberando pelo universo, levando a sua mensagem, iluminando os passos de todos os teus filhos, nos amparando, nos fortalecendo, trazendo, Senhor, para os nossos corações, para a nossa família, para os nossos lares, a paz, a harmonia, o amor. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Gratidão, queridos irmãos.